observarmos a história. Há 2000 anos, Jesus veio ter conosco para nos trazer a mensagem redentora, aquela mensagem que haveria de modificar as nossas vidas. E se analisarmos criteriosamente, vamos perceber que a presença de Jesus àquela época não se encaixava muito bem nos costumes, na maneira de conduzir-se do povo da época. Era um povo que ainda cultivava uma certa crueldade, uma certa falta de entendimento, de respeito para com o seu semelhante. Tanto que no início do seu evangelho, ele nos traz uma mensagem que diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele fez nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e fez chover sobre os justos e injustos. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, qual o vosso merecimento e que recompensa tereis? Esse ensinamento se estende um pouco mais, mas já é o suficiente para nós compreendermos, quando ele começa dizendo: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E o que Jesus vem nos trazer é justamente o ensinamento que impacta estes costumes desta época, da época do olho por olho, dente por dente, sem que aquele povo compreendesse que esta afirmativa de Moisés, chamada de lei de talião, não se aplica a nós na condição de encarnados. É uma lei espiritual, e tanto é que quando no Monte das Oliveiras, quando Judas entrega Jesus e Pedro saca da espada inconformado e corta a orelha do soldado Malco, Jesus o repreende dizendo que aquele que fizer perecer pela espada perecerá, o que é equivalente ao olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, o Cristo, fala de uma mensagem transcendente, fala de algo que aquele povo daquela época não tinha condições de entender, de compreender. Tanto que Jesus, ao iniciar o seu messianato, os seus ensinamentos, ele torna-se o maior inimigo do Sinédrio. O Sinédrio vivia a procurar por ele, a saber do que ele dizia, tanto que a pessoa encarregada por Nicodemos, que era membro do Sinédrio, para seguir Jesus, foi Judas Iscariotes. E Judas, acompanhando Jesus, acaba por tornar-se um seu discípulo, mas levava as informações dos passos e dos dizeres de Jesus para o Sinédrio. E o que terminou, ou em consequência tivemos a morte de Jesus, foi justamente por ter se inimizado com o Sinédrio.
Quem matou Jesus não foi Pôncio Pilatos, não foi o poderio romano, foi o Sinédrio, através de Anás e Caifás. Então, a proposta de Jesus para a época não se encaixava de forma alguma nos costumes, como já disse. E até hoje, nós ainda nos debatemos entre os convites da materialidade que nos é natural e os convites da espiritualidade do Cristo, tentando nos fazer compreender o caminho ideal, o caminho que haverá de nos levar à condição tão almejada por todos nós, que é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes e vamos, através das múltiplas encarnações, fazendo constatações fundamentalmente importantes. Vamos experimentar a riqueza, vamos experimentar a pobreza, vamos experimentar uma inteligência mais aguçada, vamos experimentar uma condição de bloqueio mental através do corpo físico, para que possamos compreender como se dão as coisas na restrição das nossas possibilidades. Vamos aprendendo a amar através do núcleo familiar, que muitas vezes e muitas pessoas não dão a devida consideração, não têm paciência, não têm resignação, não têm aceitação, vivem no tempo do olho por olho, dente por dente. E o convite de Jesus ainda está ecoando após 2000 anos, para que nós possamos assimilá-lo. Não podemos dizer que este convite, esta doutrina, este ensinamento não fez algum avanço. É certo que fez. Se examinarmos a nossa evolução, principalmente a partir do século XVIII, porque até então nós vivemos e observamos que as mudanças evolucionais no campo da espiritualidade foram poucos e pequenos. Observamos a organização religiosa que a Igreja constituiu, explorando os seus fiéis, orando a missa em latim, mas nem todo mundo sabia latim. Pouquíssimas as pessoas que sabiam latim. Depois, vivemos a época em que a grande maioria do povo, na Idade Média, experimentou a chamada Santa Inquisição, que de santa nada tinha, que queimou nas fogueiras e jogou nas prisões tétricas daquela época inúmeras pessoas, principalmente aquelas que demonstraram alguma sensibilidade para com o ensinamento do Cristo. E a partir do século XVIII, nós começamos a perceber que a humanidade começa a desenvolver o conhecimento através do iluminismo francês, e em 1760, da Revolução Industrial Inglesa, que propiciou ao povo da época o conhecimento mínimo necessário para saber se escrever e ler. E 100 anos depois, Kardec vem para codificar a nossa querida doutrina, que esclarece as nossas mentes, derruba o véu das nossas dúvidas e nos faz compreender que tudo o que vivemos está por conta e responsabilidade de nós mesmos,
porque somos dotados do livre-arbítrio, e sendo dotados de livre-arbítrio, temos o discernimento da consciência a dirigir as nossas decisões. Portanto, o que vivemos é sempre responsabilidade nossa. Mas, infelizmente, ainda vivemos tempos em que muitos são aqueles que não perdem a oportunidade de transferir aos outros a responsabilidade sobre a sua infelicidade. Encontramos muitas pessoas que dizem que o casamento não deu certo porque a esposa não cooperou, porque o esposo não cooperou, e não reconhecem, não fazem a necessária introspecção para que possam reconhecer os seus limites, as suas deficiências, as suas necessidades de romper com aquilo que basicamente ainda se faz uma pedra de tropeço na nossa evolução, que é o egoísmo, seguido pelos seus filhos, que são a vaidade, que são a prepotência, o orgulho e por aí afora. Ainda temos muito disto, mas um grande e necessário passo é reconhecer que nós temos em nós estes filhos e filhas do egoísmo ainda a serem debelados. Jesus diz no seu Evangelho: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E muitos certamente entenderam que Jesus era um ser belicoso, gostava da guerra, do embate, e não era isso que ele quis nos dizer. Ele vem nos falar da espada que devemos tomar para combater a nós mesmos, naquelas tendências íntimas que sempre nos levam a falhar e a falir, sendo necessárias outras tantas encarnações. Ao tempo de Jesus, há 3.000 anos, apenas para ilustrar, a população do globo era de 300 milhões de criaturas. Hoje nós somos mais de 7 bilhões. Então, certamente, uma pequena parte de nós viveu naqueles tempos na Palestina, e outra parte foi tomando conhecimento da doutrina do Cristo, através das várias migrações que, quero crer, ocorreram ao longo deste tempo. Porque Jesus afirma que na casa do Pai há muitas moradas, e certamente existem moradas outras, que estão no mesmo patamar evolucional que nós, e que estas migrações se fazem constantemente, porque o universo é a casa do Pai, na sua grandeza infinita, e por ela ou nela vivemos sempre a finalidade evolucional para a qual todos nós fomos criados. O Evangelho de Jesus é um repositório imenso de ensinamentos libertadores, mas poucos são aqueles que ainda se detêm no esforço de desenvolvê-lo por conta da sua própria melhoria. Dentre tantas orientações indispensáveis, Jesus nos trouxe as bem-aventuranças. Bem-aventurado, podemos dizer que é a pessoa feliz. Todos nós queremos ser bem-aventurados. Mas a proposta de Jesus é uma proposta
que não é uma proposta, digamos assim, para que possamos obtê-la a curto prazo. Não. É uma proposta que devemos obtê-la a longo prazo. Se nós imaginarmos que em 2000 anos, fazendo uma conta aí, meio por cima, é possível reencarnar-se 20 vezes, nós não reencarnamos muitas vezes quantas necessárias para que possamos digerir todos esses conhecimentos através das experimentações que nos são necessárias. Mas dentre todos os ensinamentos de Jesus, como dizia, as bem-aventuranças são marcantes. E tanto são que Mahatma Gandhi alegou que se o nosso evangelho todo se perdesse e permanecesse apenas os 10 mandamentos, ou as 10 bem-aventuranças, melhor dizendo, nada ter-se-ia perdido. Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E vocês talvez estranhem, porque todos nós conhecemos a tradução do bem-aventurado, os pobres de Espírito. Mas nós temos aí um problema de tradução, de transferência de uma língua a outra. Tanto que, em 384, o Papa Damaso I determina a São Jerônimo que fizesse a tradução do Velho e Novo Testamento, do grego para o latim, tradução essa que denominou-se a Vulgata. E ao término da obra, Jerônimo escreve uma carta ao Papa, sentindo-se profundamente constrangido, porque as transferências do grego para o latim nem sempre eram compatíveis. E Jerônimo sentiu-se profundamente desconfortável com essa tradução e escreve uma carta ao Papa dizendo a ele que a responsabilidade pela tradução da maneira que ficou era do Papa e que ele apenas cumprira com a sua determinação. Então, meus irmãos, quando eu digo aqui, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, eu estou adotando uma tradução de Humberto Roden, que grande professor, filósofo, educador, nascido em Tubarão, Santa Catarina, e infelizmente desconhecido da maioria do povo brasileiro. Ele observa que a tradução correta não é de, porque o pobre de é aquele destituído de. Então, se eu digo que alguém é pobre de saúde, ele é destituído de saúde. Eu não posso entender que o pobre de saúde tenha saúde. O pobre de dinheiro é aquele que não tem dinheiro. E como classificar ou encaixar Jesus nesse entendimento, dizendo que Jesus era pobre de espírito, por exemplo? É inconcebível. Então, a tradução de Humberto Roden ela modifica a de pelo pobre pelo Espírito. Pobre pelo Espírito é aquela criatura que abdicou das coisas materiais, pela sua própria determinação, compreendeu
que as coisas materiais não são possíveis de serem possuídas por nós, como nós frequentemente entendemos. Assim como a nossa vida física, através de cada encarnação, ela é transitória, os bens que passam pelas nossas mãos são empréstimos da divindade para que possamos utilizá-los, sempre com muito respeito por aquilo que conquistarmos, com muito respeito pelo nosso semelhante, na possibilidade de amenizarmos as suas necessidades por aquilo que possamos ter e possamos dividir, o que nem sempre é verdade. O egoísmo não nos permite, o egoísmo trunca esta nossa decisão de compartilhar. Então, os pobres pelo Espírito é aquele que já conquistou um estágio de evolução espiritual, de consciência, que permite a ele entender que todo bem material que ele possa obter não é dele, é uma concessão divina, e ele precisa ter respeito e consideração, como já disse, por aquilo que lhes fora conquistado. Então, os pobres pelo Espírito, diz o Cristo, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o Cristo também, no seu Evangelho, nos fala a respeito do reino dos céus. E muitos de nós deixam passar despercebido. Ele diz assim: não procureis aqui ou acolá o reino dos céus, porque o reino dos céus está dentro de vós. É interessante essa afirmativa do Cristo, porque se nós ambicionamos o reino dos céus, é preciso fazermos uma análise, que não precisa ser muito profunda, para entendermos se todos nós pretendemos o reino dos céus. Basta realizá-lo em nós. E o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é certamente o indicativo para que nós possamos chegar lá. E uma das maneiras é justamente esta, de compreendermos a relação nossa com a nossa materialidade. Tem uma outra passagem interessante do Evangelho, quando o moço rico dele se aproxima e diz a Jesus: bom mestre, o que é necessário que eu faça para obter a vida eterna? Jesus redargue: por que me chamas de bom? Bom só o Pai. E é interessante, vamos fazer aí uma paradinha para explicarmos isto. É estranho acreditarmos que o Cristo, que Jesus, possa negar-se na condição de bom. É muito estranho, todos nós sabemos da bondade de Jesus, é inquestionável, mas por que ele nega? Porque ele quer nos ensinar que aquele que faz o bem, aquele que faz tudo o que ele fez, e que afirma ele nós também podemos fazer, é o Pai em nós. É o Pai em nós. Todos nós trazemos a centelha divina, que é a nossa alma, que é Deus em nós, para que ela possa revelar-se através do nosso esforço contínuo, para que tudo isto se torne possível. Afirma Jesus: brilhe a vossa luz. Ora,
Que luz é esta que ele nos convida a brilhar? É a luz da divindade em nós, é a luz de Deus em nós. Mas o que é interessante, ele poderia até dizer: brilha a minha luz. Mas ele não disse, ele diz: brilha a vossa luz, porque a responsabilidade do desenvolvimento evolucional do planeta está nas nossas mãos, orientados por ele, mas está nas nossas mãos. E na sequência deste relato do moço rico, diz Jesus ao moço: observa as leis, se queres a vida eterna. E o moço diz a Jesus: Senhor, desde muito cedo tenho observado todas as leis. E Jesus diz a ele: então vai, vende tudo o que tens e volta e siga-me. E o moço afastou-se cabisbaixo, renunciando à proposta de Jesus. Muitos de nós ainda vivemos a mesma situação, em muitas encarnações, porque não somos capazes de nos desfazermos das coisas materiais. O Berto Roden diz muito, de uma forma muito feliz e até interessante, ele diz assim: aquele que tem e sabe ter, pode ter, mas aquele que tem e não sabe ter, não deve ter, porque aquele que tem e sabe ter, é senhor do que tem, e aquele que tem e não sabe ter, é escravo do que tem. Aquele que nada tem, mas ambiciona ter, é escravo do que não tem. Foi muito feliz o Berto Roden ao colocar estas palavras, porque aquele que tem e sabe ter, realmente é senhor do que tem, não se prejudica, não se contamina com o que tem, mantém, como se diz, a humildade. Mas aquele que tem e não sabe ter, vive a comprometer-se de várias maneiras, acreditando que tudo pode, olhando o seu próximo como se ele fosse alguém desprezível. E como é difícil seguir o Cristo, quando ele diz, quando lhe perguntam qual o maior mandamento, e ele diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa vontade, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. E o segundo, semelhante a este, é amar ao nosso semelhante como a nós mesmos. Quanta dificuldade ainda temos de fazer em nossas vidas, de viver em nossas vidas estes ensinamentos. Nós cremos em Deus, mas ainda temos dificuldades de amá-lo. Nós amamos o nosso semelhante na pessoa da nossa família, ou nas pessoas da nossa família e de alguns amigos mais próximos, mas os demais nós olhamos sem nenhuma preocupação. E não é isso que o Cristo ensina. Ele ensina que o amor tem que ser desprovido de barreiras, que nós precisamos amar indistintamente, compreendendo o drama de cada um. É como aquela situação da mulher adúltera, que é trazida à presença de Jesus, e ele indaga daqueles homens que a traziam: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, porque era da lei lapidar
ou matar a pedradas a mulher adúltera. Eu assisti um filme há pouco tempo que demonstrou como isso acontecia, e eu fiquei impressionadíssimo. Uma barbaridade. Eles abrem um buraco no chão, colocam a pessoa com os braços para baixo, enterram até a altura do peito, e a pessoa fica imobilizada. E aí os presentes começam a tirar as pedras. É de chorar. E esta mulher fora trazida à presença de Jesus para ser imolada através das pedras. E Jesus perguntando: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz o Evangelho que os mais velhos foram se retirando primeiro, depois os de meia idade, por fim, não existia mais ninguém ali na presença de Jesus e da mulher. E ele pergunta à mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Foram todos embora, Senhor. Se eles se afastaram, se eles não mais te condenaram, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. E a mulher então se afasta. E eu me lembro muito frequentemente dessa passagem, porque muitas vezes a gente sente o ímpeto de atirar pedras nos nossos semelhantes, pedras mentais, pedras verbais. E eu me lembro que eu também tenho tantos pecados, tantas situações inconvenientes no meu íntimo que eu preciso corrigir e procuro me calar. Porque é difícil aquele que aponta o dedo para o outro, que não tenha um mínimo de comprometimento. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é outro grande desafio diante do qual nos encontramos. Ser puro de coração é ser mais do que pobre pelo espírito. O puro de coração é aquele que já compreendeu a sua relação com a materialidade e compreendeu também a necessária renúncia do seu ego personal. Porque todos nós cultivamos a nossa personalidade de uma forma interessante. Nós, marcados pelo orgulho, pela prepotência, pelo egoísmo, achamos que como personalidade constituída, nós não podemos ser afrontados por ninguém. E eis aí um grande engano. Porque a nossa personalidade, ela também é transitória. Nós precisamos entender que quando nós encarnamos, nós deixamos a personalidade da vida passada para iniciarmos uma nova experiência no campo desta nova personalidade, trazendo todos os conhecimentos obtidos no pretérito para encetarmos uma nova experiência, calcados neste conhecimento já adquirido, para que possamos acrescentar a eles alguns outros. Nem sempre conseguimos. Muitos de nós, muitas vezes, acabam por comprometer-se ainda mais. Mas aqueles que observam o Evangelho de Jesus e procuram insistentemente segui-lo, haverão de lograr
sucesso relativo em cada encarnação. Então, em cada encarnação nós temos uma personalidade. Como é que eu posso entender que a minha personalidade é como se fosse a personalidade de alguns escritores que nós conhecemos, que pertencem à Academia Brasileira de Letras, que são denominados imortais? Podem ser imortais as suas obras, se realmente elas tiverem um valor literário tal que as mantenham através dos séculos que se discorrem. Mas a pessoa não é imortal, é apenas a obra. Mas a vaidade, o orgulho, a prepotência vê-se estampada nestas criaturas, infelizmente. Os espíritos comentam que muitas das pessoas que mereceram homenagens e estátuas na sociedade de hoje não as mereceram, não foram espiritualmente dignas de tê-las. Então, meus irmãos, os puros de coração são aquelas criaturas que reconheceram esta condição da sua personalidade, esta condição segundo as quais, pelas determinações de Deus, nós estamos a caminho da perfeição, a caminho da evolução. E quem já tornou-se puro de coração, poderá certamente ver a Deus, porque Deus é amor puríssimo, e somente o puro de coração será capaz de conhecer a Deus, de dar-se conta de Deus, muito embora todos nós almejamos compreender a divindade, mas como é difícil. Santo Agostinho diz numa passagem que diz assim: se me perguntam sobre Deus, eu não sei dizer, mas se não me perguntam, eu sei. E eu acredito que isso dá-se com muitas pessoas. Nós temos uma percepção íntima do que possa ser a divindade, mas é algo tão profundo, tão interessante, que nós não conseguimos descrever, porque é algo que só se pode sentir, não é algo que se possa descrever. Tanto que Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos possuirão a terra. Como é difícil nos libertarmos desta mazela que em nós ainda repercute de forma tão intensa. Como somos reacionais, mesmo quando estamos diante da TV, assistindo uma reportagem ou uma novela, e observamos uma cena de crime, ou de desrespeito, ou uma traição, e como nós reagimos imediatamente no nosso íntimo, já imaginando uma maneira de corrigirmos aquilo. Não é assim que se dá com todos nós? Eu quero crer que sim. Ou será que sou só eu? Quando uma pessoa nos fecha no trânsito, quando conseguimos nos conter e nada dizer, já é um grande avanço. Quando observamos uma irregularidade qualquer, quando recebemos em casa uma multa de trânsito, como ficamos indignados,
porque recebemos uma multa. O que nós não compreendemos é que nós transgredimos uma determinação legal. E tudo isto precisa ser compreendido para que nós possamos conquistar, dependendo de nós. Porque quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade quanto tempo seria necessário para chegarmos à perfeição, o Espírito de Verdade responde que dependeria de cada um de nós. Então, à medida em que nós formos vivenciando estes fatos, calcados nas nossas próprias faltas, nas nossas atitudes, muitas vezes de foro íntimo, e observamos estas faltas, estes erros, lembrando-nos do Evangelho de Jesus, nós certamente faremos um esforço constante, permanente, para que possamos vencer estas barreiras e nos tornarmos aquelas criaturas ditas mansas. Não mansa no sentido pejorativo, que muitas vezes se usa, mas mansa no sentido de não sermos reacionais, de sermos compreensivos, porque somente aquele que conhece a verdade, como diz o Cristo, pode libertar-se destas questões. Porque aquele que conhece a verdade, ele entende que a criatura que o agride, ela ainda não cristificou-se. A criatura que procede mal, ela não cristificou-se. A criatura que te lesa, ela não cristificou-se. E que se você tem a capacidade de compreender, de assimilar o Evangelho de Jesus, você não se deixa ludibriar por estas situações que nos provam e que buscam comprovar a cristandade em nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Todos nós vivemos constantemente em busca da misericórdia do Pai. Misericordioso é aquele que tem coração para com o sentimento, para com o sofrimento do seu semelhante, com a dificuldade do seu semelhante, e se dispõe a auxiliá-lo da melhor forma possível. E isto não se dá somente no campo da materialidade, dá-se também no campo das coisas do espírito, das coisas da psique, da personalidade. E nós precisamos ter a disposição íntima de fazer aquilo que está ao nosso alcance para amenizar o sofrimento do nosso semelhante. E se o Cristo diz que os misericordiosos obterão misericórdia, nós precisamos fazê-lo não porque existe uma promessa que estabelece que se eu for misericordioso, eu obterei misericórdia, porque aí nós estamos tratando de uma situação de troca, de interesse, e não é isto. Nós precisamos estar desenvolvidos nesta questão tão profundamente que não nos apercebamos do que realmente somos. A pessoa que é boa, e que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que dizem: olha, eu não tomei uma atitude porque eu sou um cara bom. Não é. O sujeito que é bom não diz que é. O sujeito que é bom é tão naturalmente bom que ele não se dá conta que ele é bom, porque ser bom para ele é uma atitude espontânea. E o que é espontâneo em nós não é nada do
não é nada do qual nós possamos nos envaidecer. Então, meus irmãos, este é o segredo da possível felicidade do ser humano. Mas uma felicidade que não se equipara à felicidade que nós muitas vezes experimentamos por conta das vidas que nós vivemos. É uma felicidade contagiante, é um prazer que nasce na alma, que nos dá uma alegria incontida, é uma vontade de sorrir por nada, é uma vontade de envolver as pessoas e de amá-las no bom sentido fraternal, de forma espontânea, natural. E isto é uma conquista difícil que nós estamos empenhados em realizar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós vivemos tempos em que estamos comentando constantemente as questões de justiça. Nós vivemos os nossos dias observando o comportamento das pessoas que estão nas classes mais elevadas na direção do nosso país, e estamos nos sentindo indignados. Mas essa justiça da qual Jesus fala, não é essa justiça com a qual nos preocupamos todo dia e toda hora. É uma justiça diferente, porque é um conceito de justiça que transcende essa justiça humana, e na qual espelha-se, mesmo que pobremente, a nossa justiça humana. É a justiça divina. Nós precisamos chegar a um ponto em que estamos na nossa caminhada evolucional, em que nos sintamos sedentos de compreensão da justiça do Pai, que tenhamos fome do entendimento da justiça do Pai. É isto que nos fala o Sermão da Montanha. E quando nós começamos a sentir esta fome, esta sede, é porque as coisas que ocupavam o nosso íntimo anteriormente se dissiparam, já não estão mais na nossa alma, no nosso coração. Existe uma vacuidade a ser ocupada pelos novos conceitos, a compreensão das leis divinas. E a doutrina espírita nos auxilia muito neste particular. O Consolador prometido, que é a doutrina espírita, vem nos falar da vida como ela é, das nossas múltiplas encarnações, da nossa caminhada em busca de nos realizarmos e podermos assim participarmos da obra do Criador, porque nós encontramos na questão 132 do Livro dos Espíritos a pergunta de Kardec ao Espírito de Verdade sobre o que representa a reencarnação. E ele diz que a reencarnação é para nos levar à perfeição e, por conseguinte, ocuparmos o nosso lugar na obra da criação. Parece estranho que nós tenhamos uma tarefa na obra da criação, mas se nós olharmos as nossas vidas,
mesmo no estágio em que nos encontramos, nós vamos compreender que nós já temos uma tarefa na obra da criação. Toda vez que agimos com responsabilidade, com solidariedade, com respeito pelo nosso semelhante, nós estamos contribuindo com o Pai, para que o mundo torne-se cada vez melhor, para que nós possamos ser cada vez mais capazes de idealizar o que é justo. Porque o Cristo, diante de Pilatos, quando Pilatos o interrogava às vésperas da sua morte, Pilatos pergunta a ele se ele era rei. Ele diz: vós o dizeis. E na sequência ele diz: eu vim para dar testemunho da verdade, e aquele que é da verdade ouve a minha voz, voz que ecoa através dos milênios, buscando a sensibilidade das nossas almas. Porque a verdade, meus irmãos, é a justiça, está intrinsecamente relacionadas, verdade e justiça. Não existe verdade sem justiça, nem justiça sem verdade. E o Cristo bem o disse: aquele que for da verdade ouve a minha voz. E nós precisamos estar atentos para não termos aqueles ouvidos moucos, tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, para que assim a missão de Jesus se justifique cada vez mais para todos nós, trazendo-nos o benefício indizível, incomparável, que é a conquista das coisas espirituais, que nos liberta de todos os grilhões que a materialidade nos subjuga. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino de Deus. À medida em que nós formos compreendendo as sutilezas da justiça, porque a justiça é algo que tem sutilezas profundas. A maioria de nós muitas vezes entende a justiça passando por cima destas sutilezas, destas coisas tão necessárias. E nós entendemos a justiça de uma forma meio bruta, de uma forma hostil, muitas vezes. Mas aquele que compreende a justiça, e que a vive, e que a defende, que a propaga, este é um semeador do Cristo, semeando as boas sementes, para que elas possam frutificar e possam nos alimentar de todas as necessidades espirituais que trazemos. Então, meus irmãos, à medida em que vamos caminhando, encarnação a encarnação, nós haveremos de nos tornarmos cada vez mais sensíveis ao ensinamento do Mestre. Na Gênese, Kardec faz uma observação interessante. Dizendo que havia se passado 18 séculos, foram necessários 18 séculos, para que a mensagem do Cristo pudesse começar
a sensibilizar as massas de uma forma mais objetiva. E acredito, isto é um pensamento pessoal, que para que nós possamos atingir todas aquelas propostas que hoje nós fazemos, através do conhecimento do Evangelho e através do Consolador prometido, eu acredito que nós teremos que avançar pelo menos, no mínimo, mais 1000 anos. E 1000 anos não é muito. Fazendo uma média aí até pobre, nós teremos 10 encarnações. Poderemos ter 10 encarnações para 1000 anos. Eu acho pouco 10 encarnações. Eu acho pouco. Mas queira Deus que, à medida que o tempo avança, nós sejamos mais sensibilizados e tenhamos mais o coração voltado para as coisas que o Cristo nos revela, para os seus ensinamentos, para que possamos ser bem-aventurados o mais breve possível. Que a paz do Mestre nos envolva a todos e nos auxilie sempre. Muito obrigado.